Fala pessoal, tudo bem? Sou André Camargo, canal Fórmula 1 Remembers. Estamos aqui para fazer um videozinho aí de alguns acontecidos que rolaram aí nesses últimos dias na Fórmula 1. Muita movimentação de notícia aí, muitos ocorridos, né? E a primeira delas é o falecimento do Niki Lauda, o grande Niki Lauda, né? Faleceu aí no finalzinho da noite da segunda aqui no Brasil, já madrugada da terça lá na Áustria, aos 70 anos. Já estava, né, em situação complicada de saúde, mais ou menos há um ano atrás passou por um transplante de pulmão, mas mesmo assim tinha se recuperado. Porém, de um mês para cá o estado dele se agravou bastante e ele estava internado já e acabou falecendo aí no início dessa semana, né? Só agradecimentos ao Niki Lauda pelo que ele fez na Fórmula 1, por toda a participação dele, por toda a história dele, tanto uma história de superação, quanto uma história de objetividade, de querer alguma coisa e ir até o fim nisso. Então o Niki Lauda ele acaba sendo uma grande legenda mesmo da Fórmula 1, como eu postei lá no Facebook. Ele acabou sendo uma grande legenda e acabou sendo aí essa geração dele, do Niki Lauda, acabou sendo uma geração que alavancou a Fórmula 1, né, e que passou o bastão para esse pessoal aí dos anos 80, dos anos 90, que foi o auge da Fórmula 1, os tempos de ouro da Fórmula 1, né? Mas tudo começou lá com o Niki Lauda. Claro, teve muita gente antes do Niki Lauda, a Fórmula 1 começou em 1950, mas era uma competição, uma categoria restrita muito ao continente europeu, né? A participação aí de poucos carros, poucos pilotos, poucas corridas, né? Então, a partir da década de 70, a Fórmula 1 começou a se globalizar, que é o termo de hoje, né? Ir para o Brasil, ir para o Japão, com corridas na África do Sul. E essa geração do Niki Lauda foi a geração que impulsionou, né, essa redistribuição da Fórmula 1 pelo mundo aí, né? O Niki Lauda, que estreou na Fórmula 1 em 71, na March, correu 71, 72 e 73 como um piloto pagante, né, que se fala, um piloto que paga para correr. Existe isso, acho que até hoje na Fórmula 1. Alguns pilotos têm contrato, alguns pilotos pagam para correr, vêm com empréstimo, com empresário, com patrocínio, com grana do próprio bolso, né? E alguns conseguem depois arrumar contratos, outros ficam pelo caminho. O Niki Lauda, ele pagou, mas ele surpreendeu a todos, né, com o desempenho dele, e conseguiu um contrato aí na Ferrari em 1974, tá? Depois foi campeão pela primeira vez em 75 pela Ferrari. Em 76 acontece o acidente na Alemanha, né, em Nürburgring, onde o carro dele queima e ele não consegue sair, preso ao carro, e tem um acidente gravíssimo, é dado como morto, né? E surpreendentemente 45 dias depois o Niki Lauda estava de volta a uma pista para correr, né? É uma coisa que se até você falar, você não acredita, tem queimaduras de terceiro grau, né? E isso surpreendeu a todos. E aí ele ainda teve a chance de ganhar em 76, o Niki Lauda, mas ele abandonou aquela corrida do Japão porque ele achou que não estava um ambiente seguro para correr, né? Então ele poderia ter sido até tetracampeão. Depois foi campeão em 77 novamente, recuperou o título, parou em 79 e volta em 81, tá? Se não me engano 82, tá? Para correr já nessa era de ouro da Fórmula 1, com Senna, Piquet, Prost, Mansell e tantos outros, e consegue ser campeão mundial em 84 pela McLaren, por meio ponto daquela corrida de Mônaco, que o Prost era líder, e como o Senna estava chegando no Prost, a corrida foi parada no meio, a pontuação vale pela metade. E o Prost, mesmo se tivesse chegado em segundo lugar naquela corrida e se ela valesse inteira, o Prost seria o campeão. Como valeu metade, o Niki Lauda foi campeão, tricampeão, tá? Só agradecimentos ao Niki Lauda, que descansa em paz aí. O mundo da Fórmula 1
o reverencia como um grande mestre mesmo da Fórmula 1, tá? E ele tem esse status totalmente merecido, porque além de ser um grande piloto, é um grande técnico de equipe, é um grande observador da Fórmula 1, é um grande crítico. Então ele era uma pessoa realmente acima do nível de tantos outros aí na categoria e até de tantos outros campeões, tá? Por isso ele morreu e foi tão reverenciado aí quando faleceu aí no início dessa semana, tá? Fica com Deus, Niki Lauda. Outra coisinha que eu queria falar é sobre essa questão que muita gente está me perguntando, Autódromo de Jacarepaguá. Há uma proposta, tá, para a construção do Autódromo de Jacarepaguá, que foi destruído em 2006, tá? Que fique bem claro isso para o Pan-Americano, e num terreno do Exército lá, e aí para entrar numa possível concorrência aí para organizar o Grande Prêmio do Brasil. Tá? E aí a discussão vai para Rio de Janeiro, São Paulo, esquerda, direita, eu não vou entrar nessa discussão, tá? Eu gosto muito do Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro várias vezes, não tenho nada contra o Rio, pelo contrário, eu gostaria muito de ver mais eventos no Rio de Janeiro, quando tem, sempre que possível eu vou, Carnaval, na Olimpíada eu fui, mas o carioca tem que pensar se realmente vale a pena agora ser gasto esse dinheiro. Tudo bem, é tudo da iniciativa privada, a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que, por exemplo, na Copa do Mundo foi falado tudo isso e no final gastou-se uma boa quantidade de dinheiro público, direta ou indiretamente na obra, tá? Se o autódromo vai ser dinheiro privado, o acesso talvez tenha que ser dinheiro público, outras coisinhas vai ter que ser bancadas com o dinheiro do Estado. Eu deixo essa pergunta para vocês: vale a pena nessa altura do campeonato o Rio de Janeiro ceder e uma prova de Fórmula 1 brigar com São Paulo, que inclusive São Paulo é o dos autódromos mais queridos pelo circo da Fórmula 1, Interlagos, né? Os pilotos geralmente têm 3 gostos de circuito aí: Interlagos, Suzuka e Spa-Francorchamps, e Mônaco pelo charme. Mas os 3 circuitos que os pilotos gostam de correr na Fórmula 1 é Interlagos, Suzuka e Spa. Então eu acho uma coisa que a gente tem que pensar muito, não pode ficar dando um passo maior que a perna não, porque Interlagos é um autódromo que tem toda a estrutura, não precisa ser gasto esse dinheiro pelo Rio de Janeiro, nem por empresários, tá? Os empresários poderiam gastar em outra coisa, em um centro de eventos, em um centro esportivo, em alguma coisa do tipo, mas eu observo essa questão do autódromo com um certo receio, tá? Acho que essa discussão tem que ser muito mais alongada do que ela do que se resumir a São Paulo, Rio, público-privado. Tem um monte de coisa em jogo aí. São Paulo tem um autódromo estruturado de primeiro mundo, tá? Só isso. Agora, se acertarem lá, se fizer autódromo moderno no Rio, tudo bem, tá? Temos que pensar antes de construir, tá? Outra coisa, só para terminar hoje o nosso papo aqui: Fernando Alonso fora das 500 milhas de Indianápolis, 34º tempo, largam 33, um certo vexame pro Alonso até, tá? Não largar, tudo bem, o Emerson Fittipaldi não largou já uma vez, o Piquet tentou, bateu, na outra vez que o Piquet foi também largou muito mal, não terminou a corrida, mas esperávamos muito mais do Alonso. Isso prova também, tá, que não é qualquer piloto da Fórmula 1 que vai lá e consegue ganhar na Fórmula Indy, tá? Muita gente fala do Mansell, que o Mansell foi, mas a Fórmula Indy não. O Mansell pegou o auge da Fórmula Indy, tá? Tudo bem, ele tinha o melhor carro na época, mas foi e ganhou, coisa que muitos outros pilotos não conseguiram, né? Então o Fernando Alonso, eu fico me perguntando, né? Foi um fim de carreira de certa forma melancólico do Fernando Alonso, porque ele é um grande piloto, um dos melhores desses últimos 15, 20 anos aí, né? Porém fez escolhas erradas, voltou para a Renault quando a Renault estava mal, depois foi para a McLaren na pior fase da McLaren, quando a McLaren andava a 50 km por hora mais devagar que os outros carros. Aí parou, ficou fazendo birra para continuar, parou, foi para a Fórmula Indy,
e falou, eu vou ganhar Indianápolis e tal, e não consegue nem se classificar para a prova. O Alonso tem 37 anos, se não me engano. Ele poderia repensar alguma coisa na carreira dele, inclusive em relação à Fórmula 1. Eu tenho certeza que se o Alonso procurar uma equipe média hoje, uma Renault, uma Racing Point, ou até mesmo uma equipe um pouco mais para frente aí, tá? Uma Red Bull, por exemplo, o Alonso teria negociação aí com as equipes, tá? Mas cada um aí, né? Eu só queria deixar esse registro que o Alonso realmente é triste às vezes ver algumas coisas que acontecem com o Alonso, tá? Beleza, pessoal? Temos uma página no Facebook aí, www.facebook.com/F1Remembers, Instagram @F1Remembers. Hoje já teve treino em Mônaco. Eu nem vou comentar o treino de hoje, porque o primeiro treino livre hoje em dia é aquecimento mesmo, não reflete nada do que vai ser treino de classificação e corrida. Mas domingo nós vamos estar aqui, tá? Falando do GP de Mônaco. Esperamos aí um GP mais emocionante. Leclerc corre em casa. Vamos ver o que dá. Tá bom, pessoal? Grande abraço aí pra vocês. Até domingo.